Então, Romanos, capítulo de número 4, você pode acompanhar então o texto com a gente aqui na frente, né, acompanhar a nossa leitura. Então diz assim: que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Davi disse: bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Esta bem-aventurança vem apenas sobre a circuncisão, ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como o selo da justiça da fé, que teve quando ainda não havia sido circuncidado. Isto para que ele viesse a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo, já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça. E as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuída, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Amém. Curva a sua cabeça mais uma vez, meu irmão, minha irmã, feche seus olhos. Eu queria convidar você a ter mais um tempo de oração, tempo importante, precioso, para nós falarmos com o Senhor e para que Ele mesmo traga, a clareza do texto bíblico para nós, o ensino necessário, e também para que Ele produza em nós as devidas transformações, que Deus trabalhe nesse instante aí de reflexão, de ensino na nossa vida, para que nós possamos agradá-lo em tudo. Vamos ter mais então esse tempo de oração na presença de Deus.
Pai, nós pedimos que nesse instante, uma vez que a Tua palavra foi lida, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, nos dê clareza da Tua vontade para a nossa vida. Que o texto bíblico, ó Pai, faça sentido para a nossa realidade. E que o Senhor também traga as devidas aplicações dele para a nossa vida, ó Pai. Apesar de nós sabermos que Paulo escreveu essa carta para cristãos há tantos anos atrás, nós cremos, ó Pai, pela fé, que ela continua atual para as nossas vidas. A Tua palavra continua sendo lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. E que o Senhor, ó Pai, ilumine a nossa vida nesse instante, ilumine a nossa caminhada, que nós não andemos mais na cegueira ou no escuro, na escuridão, mas que nós possamos ter os nossos olhos abertos, os nossos pés fortalecidos, para estarmos sempre vivendo segundo a Tua vontade, ó Pai. Fala conosco nesse momento e que Teu Espírito Santo possa derrubar todas as barreiras que nos impedem de ouvir claramente, de entender claramente a Tua palavra. Que o Senhor tire os ruídos que estão fora de nós, mas também que o Senhor tire os ruídos que estão dentro de nós. E que assim, ó Pai, o Senhor possa de fato falar de uma maneira que nós possamos entender com a nossa mente, mas também entender com o nosso coração. Abençoa, Pai, esse instante. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Eu já tinha ouvido uma frase, e essa semana eu fui tentar procurar quem tinha dito essa frase, porque é uma frase muito interessante, e que eu já ouço essa frase há muito tempo dentro da realidade de igreja. E por incrível que pareça, ninguém disse essa frase, então acho que eu vou botar lá na internet o meu nome, estava pensando, né? Queria pegar essa frase para mim. Mas pesquisando lá na internet, eu descobri que essa frase, ela na verdade é um conceito, né? Que é trabalhado já há muitos e muitos anos. E essa frase diz algo que é muito profundo e que muitas vezes a gente reconhece, mas a gente se esquece no nosso dia a dia. Ela diz o seguinte: a fé desafia a lógica humana. Já leu essa frase? Já escutou essa frase em algum lugar? Diz assim: a fé desafia a lógica humana. A ideia de que aquilo que nós entendemos, as nossas formas de pensar, a nossa forma de ver as coisas, quando está diante da fé, ela se desfaz, né? Porque a fé vai muito além daquilo que a gente pode compreender ou entender. Então, essa frase, para aqueles que têm fé, é uma frase verdadeira. E nos nossos dias, crer em Deus, ter fé em Deus, parece que vai de alguma maneira na contramão daquilo que nós vivemos. Porque veja, meus irmãos e irmãs, que o movimento do mundo que nós vivemos, o sistema que aí está posto, é o sistema da autojustificação, para que a gente alcance algum tipo de reconhecimento na nossa vida. Se eu fosse perguntar para a maioria dos irmãos e irmãs que está aqui, aqueles que trabalham ou já trabalharam, aqueles que desempenham alguma função na igreja ou não desempenham mais, aqueles que porventura estão fazendo alguma coisa, um sonho, um projeto, um plano na sua vida, se vocês ou essas pessoas, né, que eu perguntasse, buscam não só remuneração financeira ou algum tipo de troca, né, por o que está fazendo, mas mais do que isso, se essas pessoas gostariam de serem reconhecidas por aquilo que fazem, provavelmente todos nós, né, como seres humanos, olharíamos para essa pergunta e responderíamos que sim. Todos nós, quando fazemos alguma coisa, nós buscamos certo grau de reconhecimento. Isso não só quando nós estamos trabalhando, né, que a gente às vezes fala, meu patrão não me reconhece, meu chefe não vê aquilo que eu faço, meu chefe não sabe o quanto eu sou importante, um dia eu vou embora daqui e ele vai perceber o quanto eu importo nesse lugar. Às vezes os pais falam isso, né? Os pais fazem aquelas ameaças. Eu vou embora, falo para os filhos, e aí você vai ver, né, como eu faço falta. O dia que eu fizer falta, você vai reconhecer o quanto eu sou importante para a sua vida, né? Às vezes também dentro do próprio ambiente religioso, a gente está fazendo as coisas, não por um propósito maior, mas às vezes apenas para a gente ser reconhecido. Às vezes a gente levanta a mão no louvor e a gente nem sabe porque está levantando a mão, mas a gente levanta na esperança que alguém veja que a gente está levantando a mão para que a gente seja reconhecido. Esse é o tipo de sistema que nós vivemos hoje. As pessoas estão gastando energia em busca do reconhecimento. E nessa busca louca por serem reconhecidas, tentando uma autojustificação para que as pessoas olhem para elas e percebam que elas são importantes, as pessoas têm adoecido. As pessoas têm ficado doentes. Nós vivemos num mundo onde a correria, a agitação pelo reconhecimento
tem feito com que as pessoas, ao contrário de sentir um bem-estar, de serem reconhecidas, porque o mundo nem sempre reconhece a gente, na maioria das vezes não reconhece mesmo, isso traz muita dor de cabeça, isso traz até estados patológicos para a nossa vida. E aí, meus irmãos, vem uma coisa muito interessante, que o texto traz essa ideia da frase que eu disse no começo. A fé desafia a lógica humana, porque o sistema que nós vivemos hoje não é o mesmo sistema que Deus adota nos seus relacionamentos com os seres humanos. Isso traz algo assustador, porque foge do nosso controle. Deus não está dentro do mesmo sistema que a gente vive, não se relaciona conosco da mesma forma que muitas vezes a gente quer se relacionar com as pessoas. Deus está além disso. Isso assusta. Mas, de certa forma, isso também nos alivia. Alivia porque, na maioria das vezes, creio que, assim como eu, você deve estar cansado de buscar reconhecimento das pessoas. Fala a verdade, né? Eu estava essa semana pensando nisso, e eu fiquei pensando que por boa parte da minha vida, né, depois que a gente vai ficando sem cabelo, careca, né, vai ficando mais experiente, a gente vai tendo uma consciência de que a gente tenta agradar demais as pessoas, para no final as pessoas não nos reconhecerem. A gente trabalha de maneira incansável, buscando que as pessoas olhem para nós e vejam que nós somos boas pessoas, e no final ninguém vê isso. Isso de alguma forma também, de alguma maneira, deixa a gente entristecido, frustrado. Quando a gente está vivendo nesse sistema que hoje a humanidade vive, de busca pelo reconhecimento, nós nos tornamos pessoas cansadas, entristecidas, frustradas, porque é um sistema muito cruel. Mas eu queria dizer para você, diante das reflexões que a gente tem feito até aqui dentro da carta de Paulo aos Romanos, que o sistema de Deus não é assim. O sistema de Deus não espera que você tenha um checklist na sua vida para demonstrar o quanto você é bom. E nós temos isso, até de maneira inconsciente. Vira e mexe a gente está pensando assim, hoje eu não fiz uma oração. Vira e mexe a gente está pensando, eu não li a Bíblia hoje. E aí já vem a culpa, não é? Vira e mexe a gente posta o que não deveria postar nas redes sociais, e a gente se critica dizendo, nossa, talvez eu não seja tão bom como eu pensava. Vira e mexe, a gente se obriga a ser uma coisa que muitas vezes vai contra a nossa própria vontade, contra a nossa própria essência, e aí a gente olha para a nossa essência e aquilo desanima a gente fala, nossa, eu sou pecador mesmo e não há nada que eu possa fazer para que Deus goste de mim. E de fato, meus irmãos, se a relação de Deus com o ser humano dependesse daquilo que nós fazemos, ou de como nós nos comportamos, nós estaríamos perdidos. Em Romanos capítulo 4, mais uma vez o apóstolo Paulo vai trazer a ideia de que a justiça de Deus, a relação de Deus com o ser humano, não depende daquilo que nós fazemos. E isso deveria produzir no nosso coração descanso. A salvação, né? A forma como Deus está traçando o seu plano para a nossa vida e para o mundo, não passa pela nossa autojustificação, pelas correrias que nós fazemos, não passa pelas orações que nós esquecemos, não passa pelas leituras bíblicas que nós esquecemos de fazer todos os dias, não passa nem mesmo pelas boas obras que nós deveríamos fazer, porque somos convocados a isso, mas passa única e exclusivamente pelo nosso Deus. E é isso, meus irmãos e irmãs, que eu gostaria de tratar com você nessa noite. Eu queria que, à luz da palavra de Deus, Romanos capítulo 4, aliviasse o seu coração, como tem aliviado o meu coração. Eu queria que o texto bíblico produzisse em você descanso, assim como também tem produzido descanso no meu coração. Se você se sente tão imperfeito como também eu me sinto, a palavra de Deus hoje vai contemplar e trazer alegria para você. Porque quando a gente olha para o texto bíblico, Paulo, usando o exemplo de Abraão, também traz para a nossa vida a ideia de que nós podemos confiar naquilo muitas vezes que nós não vemos, mas que de fato tem o poder de mudar a nossa trajetória e a nossa vida. E aí eu queria então destacar algumas lições importantes para você que está buscando ser perfeito e de repente deixar de pensar nisso e apontar a sua vida para aquele de fato que é perfeito. Primeiro, refletindo naquilo que o apóstolo Paulo fala para nós nos 8 primeiros versículos do capítulo 4, que todo tipo de relacionamento de Deus para com o ser humano não está baseado nas obras, mas está baseado na graça. É pela graça e não pelas obras. E aí eu quero que você entenda, e a gente está frisando bastante isso em Romanos, e talvez Paulo sabia disso, que a gente precisa entender de maneira mais clara o que é graça, o que é obras, o que de fato nós precisamos fazer, o que de fato a gente não precisa fazer. Paulo, quando está falando com a igreja de Roma, aqui no capítulo 4,
ele vai usar o exemplo de Abraão. E Abraão estava muito distante da realidade daqueles que estavam cultuando a Jesus Cristo em Roma. Mas Paulo sabia que eles conheciam a história de Abraão muitas vezes como nós conhecemos. Abraão, em termos de anos, está muito distante de nós, mas a história dele está muito próxima de nós. E Paulo sabia disso. E Paulo vai pegar um texto lá de Gênesis capítulo 15, versículo 6, para mostrar como era o relacionamento de Abraão com Deus. Ele vai dizer o seguinte: o relacionamento de Abraão com Deus era baseado na fé. Ele diz: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. O que Paulo estava dizendo, olhando para Gênesis capítulo 15, versículo 6, e ensinando a igreja de Roma e também a nós, é que a relação de Deus com Abraão não estava baseada naquilo que Abraão era, e nem mesmo naquilo que Abraão fazia, mas a relação de Deus com Abraão estava baseada justamente na graça de Deus, de olhar para Abraão e derramar sobre ele a sua graça e o seu grande amor. Nós conhecemos Abraão como pai da fé, mas também conhecemos o Abraão como ser humano. É interessante a Bíblia chamar Abraão de pai da fé, porque quando nós lemos a história de Abraão, nós percebemos que Abraão teve várias falhas na sua caminhada. A gente pode dizer que será que Abraão era alguém que falava bem a verdade? Porque a Bíblia nos conta que por várias vezes Abraão mentiu. A gente pode dizer que Abraão foi fiel o tempo todo à esposa dele, Sara? Não, a gente sabe também que Abraão teve um filho fora do casamento. A gente sabe que a relação de Abraão dentro da sua casa não era das mais perfeitas. A gente sabe das dúvidas, inclusive, que Abraão teve diante da promessa de Deus. Às vezes ele cria, mas às vezes ele dava uma enfraquecida. Mas o texto de Gênesis capítulo 15, versículo 6, e aqui então na interpretação de Paulo para nós também é importante, diz que Deus não se relacionava com Abraão por causa da fidelidade dele, por conta da ação dele, por conta da palavra dele, por quem ele era, mas Deus se relacionava com Abraão por conta da sua graça. E é isso que nós precisamos entender no nosso coração, e é isso que tira também toda a culpa, todo o peso muitas vezes que a gente tem carregado. Deus não nos ama pelo que nós fazemos. Nós vivemos numa sociedade assim, que a gente precisa dar para receber, mas com Deus não funciona assim. E é por isso que a fé desafia a lógica, porque no nosso pensamento a gente só pode receber algo se a gente merecer. Mas no pensamento de Deus não funciona assim. Deus olha para nós como filhos e filhas amadas e derrama o seu amor, porque Ele é gracioso. E aí eu queria destacar com você 2 versículos que nós lemos, e talvez dentro aqui do argumento de Paulo ficaram perdidos, que a gente precisa entender. Pode passar aí, por favor? Olha lá, no versículo 4, nós encontramos Paulo narrando como é o sistema humano. O sistema humano funciona da seguinte forma: ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Então eu queria perguntar para você, Paulo está errado na forma de ver o sistema humano? Não. Porque nenhum de nós aqui que temos alguém que paga o nosso salário, sabe que esse alguém está pagando a gente porque a gente está trabalhando. Porque se a gente não estivesse trabalhando, ele não ia pagar com presente, pagaria? Alguém recebe aqui por presente? Né? Alguém recebe aqui sem merecer? Ou todos nós trabalhamos e na consciência humana é assim que funcionam as coisas? A gente precisa trabalhar, a gente precisa merecer para que de fato a gente receba aquilo que nos é por direito. E olha só como a nossa sociedade é cruel. Se alguém recebe sem trabalhar, o que a gente pensa dessa pessoa? Coisas boas ou coisas ruins, né? Existem até palavras pesadas que a gente fala sobre essas pessoas que recebem, às vezes, algum recurso, mas elas não merecem, né? Ou não fazem por merecer isso. Esse é o sistema humano que Paulo está trazendo aqui para nós pensarmos. É assim que funciona. Se eu mereço, eu ganho. Se eu não mereço, eu não ganho. E isso, gente, acontece desde criança, né? Porque eu fui marcado por isso, e imagino que muitos de nós aqui também, quando a gente fala assim, né, para os nossos filhos, como meus pais falavam para mim: se você não se comportar, no final do ano, o Papai Noel não vai trazer para você presente. É desde cedo que nós aprendemos isso, que a sistemática humana está alicerçada pelo mérito, pela obra. Você fez, você recebeu. Você mereceu, você recebeu. Se você não merece, você não recebe. Se você não trabalha, você não merece. Mas aí Paulo fala, o sistema de Deus não é assim. Pode passar? Olha só o que ele escreve no versículo 5, falando sobre o sistema de fé, né, que está alicerçado no sistema de Deus. Mas, para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. O que Paulo está dizendo? Que o sistema de Deus, a fé em Deus, ela desafia a lógica humana. Ele está dizendo que em Deus,
mesmo que a gente não mereça a salvação, mesmo que a gente não mereça o amor de Deus, Deus vai amar a gente, Deus vai salvar a gente. E o nosso papel nessa história não é as obras, não são as obras, não é aquilo que a gente faz, mas o nosso papel nessa história é crer nessa justiça de Deus. Pastor, é só crer? É só isso? Às vezes a gente fica pensando, é só isso? É só isso. É só isso e nada mais. É isso que Deus quer de nós, que nós creiamos nele, que nós creiamos que não é pelo que nós fazemos, mas é pelo que ele faz. Porque todas as vezes que eu acho que eu posso fazer alguma coisa, isso me distancia da verdade de quem eu sou. E aí eu quero trabalhar com Deus dentro do sistema que muitas vezes eu vivo no meu dia a dia. E com Deus não funciona assim, não é assim os relacionamentos. E aí, para ajudar no entendimento, Paulo não vai só usar o exemplo de Abraão, mas ele vai usar também o exemplo de Davi. E nós lemos os Salmos 32, no início da nossa liturgia, e nós vimos lá que o Salmo 32, que foi escrito por Davi, ele diz: bem-aventurado aquele que confessa o seu pecado e que crê que a justiça não está nele, mas que a justiça está em Deus. E por que Davi tinha tanta certeza, que a justiça vinha de Deus? Porque ele também era terrível. E Davi só foi o homem segundo o coração de Deus porque ele sabia que de fato não existia nada nele que pudesse de fato agradar a Deus, e ele precisava depender totalmente em Deus para que Deus de fato tivesse uma relação com ele. É por isso, meus irmãos, que eu queria convidar você nessa noite a lançar o fardo da autojustificação diante do Senhor. A gente precisa parar de tratar Deus como a gente trata os nossos relacionamentos. Eu não vou trabalhar aqui, nem criticar e nem fazer uma profunda reflexão se aquilo que nós vivemos como mérito no nosso dia a dia é certo ou não. Mas eu quero dizer para você que, olhando para a palavra de Deus, essa forma da gente viver os nossos relacionamentos não se encaixa com Deus. Se nós quisermos nos relacionarmos com Deus, experimentar a sua justiça, a sua graça, você precisa crer. É na fé que você tem que investir, e não naquilo que você acha que você precisa fazer para que Deus olhe diferente para você. Aquilo que Deus vê é muito diferente daquilo que o ser humano vê. Quando Davi foi escolhido, foi isso que o profeta Samuel falou para aquele povo, Aliás, foi isso que o profeta Samuel disse para a família, de Davi. Mas Deus tinha ensinado para ele antes. Ele fala: o homem, vê o exterior, mas Deus vê o coração. Porque é no coração que Deus sonda se de fato nós cremos ou não. Não adianta eu levantar a mão, que é aquilo que todo mundo vê. Não adianta eu ler a Bíblia todos os dias. Não adianta eu orar todos os dias. As coisas visíveis, elas são importantes num outro processo que nós vamos ver mais para frente. Mas dentro do relacionamento com Deus, o que importa de fato é se o nosso coração crê nele ou não. Primeira coisa. Segundo, que nós aprendemos olhando para o texto bíblico: a justificação vem antes da circuncisão, e eu quero explicar isso um pouco melhor. É interessante que no versículo 9, Paulo diz o seguinte: esta bem-aventurança de Deus agir de maneira graciosa com o ser humano, de um relacionamento que não está alicerçado no mérito, ela é apenas para aqueles que foram circuncidados, ou ela é também para os incircuncisos? E aí, traduzindo para a nossa linguagem, ela é apenas para os religiosos? É apenas para os judeus? Ou essa graça pode ser estendida também para todas aquelas pessoas que não creem e que muitas vezes estão distantes dos ritos religiosos? E aí, na sabedoria inspirada de Paulo, ele vai responder o seguinte: eu não usei como argumento, como se Paulo estivesse falando isso, eu não usei como argumento Gênesis capítulo 17 da história de Abraão, mas eu usei como argumento Gênesis capítulo 15. Deixa eu explicar para você. Gênesis capítulo 15, nós encontramos o chamado de Abraão. Quando Deus vem para Abraão e diz: olha, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E lá você vai encontrar aquilo que eu tenho como promessa para você. De ti eu farei uma grande nação, e que vai abençoar todas as famílias da terra. E aí é em Gênesis capítulo 15, versículo 6, que nós lemos que Abraão creu, e por isso foi atribuído a ele a justiça de Deus. Gênesis capítulo 17 é que conta que Deus faz uma aliança com Abraão, e a partir dessa aliança que Abraão vai ser circuncidado. É só em Gênesis 17 que isso acontece. Em que Paulo vai argumentar o seguinte: a justiça de Deus se manifestou depois da circuncisão ou antes? E aí, olhando para a história de Abraão, ele vai dizer: a justiça de Deus, a fé, vem antes do sinal religioso na vida da pessoa. E é isso que ele está explicando para nós.
a religião, a obra religiosa, o sinal muitas vezes que nós temos de pessoas religiosas, eles acontecem depois daquilo que Deus já fez na vida. Primeiro é a fé, primeiro é o encontro, primeiro é um encontro genuíno com o Senhor e a crença de que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o justo Senhor, para depois então as outras coisas acontecerem. Nós, como cristãos, entendemos que a circuncisão, ela não vale mais. E Jesus, no Novo Testamento, colocou no lugar da circuncisão o que nós chamamos de batismo. E existe ainda muita confusão na cabeça das pessoas a respeito do batismo, porque muitos pensam assim: o batismo é para salvação. Não, não é. Porque nós não somos justificados, segundo o texto bíblico, pelo batismo, pela circuncisão, pelo rito religioso, pelo que nós podemos fazer. Mas Paulo está dizendo que nós somos justificados, nós somos agraciados nesse processo de relacionamento com Deus pela graça do Senhor e a fé que nós temos nele. Então Paulo vai responder: não é o que Abraão fez, não são as suas obras, mas é de fato como ele creu em Jesus. E ao fato dele crer em Jesus, que então foi atribuído a ele justiça. A fé, meus irmãos, para trazer em palavras mais sintetizadas, ela antecede a obra. Porque se a fé não anteceder a obra, o rito religioso é vazio. A pessoa foi batizada, mas continua uma encrenca. É porque a fé antecede o batismo. Se você não tiver um encontro com Jesus, se você não crer que Ele é o Salvador, se você não experimentar essa graça na sua vida, o rito religioso fica vazio. E é isso que Paulo está dizendo e ensinando a igreja de Roma. Não adianta circuncidar todo mundo aqui da igreja. Não vai adiantar, porque se esse povo não crer em Jesus como Salvador, não sair desse sistema de mérito, não vai funcionar. É por isso que a gente não pode ficar vendo batismo, Santa Ceia, como evento mágico na nossa vida, porque eles não são. Esses eventos que acontecem na nossa vida, eles servem para demonstrar aquilo que já está acontecendo no meu coração, no seu coração. A fé antecede qualquer tipo de obra. E é isso que Paulo está trabalhando. Se essa ação justificadora de Deus não tem acontecido no nosso coração, não há o que nós possamos fazer para agradar a vontade de Deus e para alcançar dele algum tipo de reconhecimento. Eu não sei você, meu irmão, minha irmã, mas isso me alivia. Sabe por que me alivia? Porque muitas vezes a gente vive também uma religiosidade louca e vazia, achando que a gente está agradando a Deus. E não é isso que agrada a Deus. O que agrada a Deus é o coração quebrantado. E é isso que muitas vezes a gente não quer fazer. Porque quebrantar o coração exige de nós um reconhecimento da nossa falha, da nossa imperfeição, da saída desse pensamento do método de receber algo em troca e pensar que Deus me dá as coisas como presente. E você sabe que no mundo de hoje tem gente que não gosta de presente, né? Não gosta de ser presenteado. Ganha um presente e não sabe o que fazer com ele. E é isso que muitas vezes tem acontecido com a gente. Deus tem dado um presente para a gente e a gente fala: não vou abrir não, Deus. Não quero esse presente não. Pode deixar que eu cuido de mim mesmo. Pode deixar que eu dou o meu jeito aqui. E é assim que a gente tem agido no relacionamento com Deus. Quando na verdade Paulo está nos ensinando a recebermos esse presente. E aí eu quero passar para o terceiro e último ponto da nossa reflexão, que eu chamei aqui da esperança no impossível. Versículo 18. Esse versículo mexeu demais comigo essa semana. Diz assim: Abraão esperando contra a esperança. Já parou para pensar nisso? Realmente a fé, ela desafia a lógica humana, né? O que é esperar contra a esperança? Porque esperar e esperança são sinônimos. Como é que você vai esperar por algo que você já está contra isso, né? Como é que funciona isso? E aí Paulo então começa a explicar para nós o que é esperar contra a esperança. Ele vai dizer que a história de Abraão comprova que de fato você crer no impossível de Deus garante a você um relacionamento de uma pessoa justificada e salva. Porque quando nós olhamos para a história de Abraão e a promessa de Abraão vai se cumprir a partir do filho dele, Isaque, essa promessa chega num contexto de impossibilidade, de algo que parece impossível, do improvável acontecendo. Deus chega com a promessa para Abraão que ele teria um filho, mas os anos vão se passando dele e da esposa. Por isso, inclusive, que Abraão vai tentar o adultério, né, com Agar, justamente para tentar ver essa promessa se cumprindo na vida dele, de ter um filho, de ter um herdeiro, porque primeiro,
Sara era estéril, a sua esposa não podia ter filhos. Problema, né? Até hoje, nos nossos dias, a medicina tem dificuldade de contornar essa situação, né? Se arrumam outros jeitos, mas às vezes o filho biológico, numa pessoa que é estéril, é extremamente, né, impensável que a situação se resolva ou tenha um final diferente. E os anos foram passando e Abraão foi crendo nessa promessa. Essa promessa às vezes enfraquecia no seu coração, às vezes se fortalecia, e aí de repente Deus voltou de novo para Abraão perto dos 100 anos. E olha, meus irmãos, nós aqui, né, os 40, 50, alguns aí já nos 60, 70, nós já estamos aí já, né, como diz no ditado popular, no bico do corvo, né? Não estamos aguentando mais nada. E aí quando Deus chega para Abraão com 100 anos, falou assim, é agora. Imagina como é que Abraão estava, né? 100 anos, a esposa com 90, estéril, agora vai vir o filho. Agora, Senhor? Agora? Como assim? Né? O impossível parecia, né, impedir que a promessa se realizasse. Mas diferente daquilo que a gente pensa na nossa vida, Deus faz com que a esperança viva mesmo em meio ao impossível. E Ele fala, não, eu vou confirmar minha promessa. E Sara ficou grávida com 90 anos de idade, de Abraão com 100 anos de idade. E eles ainda viveram mais para cuidar do filho deles. E eles ainda abençoaram as gerações deles. E Abraão creu, esperou, mesmo contra a esperança. É isso que Paulo está dizendo. Diante do impossível, ele podia desistir, mas o que ele fez? Ele creu. E aí o apóstolo Paulo aqui, ele vai trazer essa ideia, né, em Jesus Cristo. Porque parece loucura, a fé desafia a lógica. Você crê em alguém que você não viu. Você crê em alguém que está tão distante de você na história. Nós temos aí uma distância de 2000 anos para Jesus. E nós temos no nosso coração a fé, a crença de que esse Jesus morreu na cruz por mim e ressuscitou. É espera contra a esperança. Aquilo que é impossível na lógica humana, alguém morrer pela humanidade, ressuscitar, levar sobre si todos os pecados e dar de presente para nós a salvação, aconteceu. E é só possível crer nisso pela fé. A lógica não entende isso. Quando a gente fala da história de Abraão, a gente já vê as risadinhas, né? A gente vê assim, como? Parece até aquelas histórias de conto da carochinha. Não, isso aí não existiu. E a gente passa por cima dessas histórias, né, como se fossem histórias assim que a gente contasse para criança, para alguém lembrar. Mas está na Bíblia para que a gente creia, porque quando a gente olha para a ressurreição de Jesus, também parece impossível aos olhos humanos. Mas é pela fé que nós cremos. É a esperança de algo que é impossível. É a espera que luta contra a esperança. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, o que parece impossível dentro do sistema humano é possível para Deus. Porque como nos diz a palavra de Deus, o nosso Deus é o Deus do impossível. E aí ele vai trabalhar uma coisa interessante, que se nós vivermos contra essa forma dele pensar, dele agir conosco, o próprio Deus, nós anulamos a fé. Todas as vezes que a gente tenta cumprir rituais religiosos, cumprir lei, tentar buscar salvação pelas nossas próprias obras, pela nossa autojustificação, o reconhecimento de que a gente é capaz, todas as vezes que nós fazemos isso, nós anulamos a fé na nossa vida. Porque se a gente tivesse alguma chance de conseguir alcançar a graça, a salvação, a justificação, o relacionamento com Deus pelo nosso próprio mérito, a fé seria desnecessária. Mas a fé é um instrumento divino, porque ela está dentro do sistema divino. E por isso ela é tão difícil para nós. Por isso que a gente tem dificuldade de relacionar com a fé. Por isso que a gente tem dificuldade de aceitar esse sistema. Porque na nossa cabeça não entra que a gente possa receber algo que a gente não merece. Só que se a gente pensa assim, e não confia, não crê na graça de Deus, nós anulamos a fé. E aí sim nós estamos distante do relacionamento com Deus. Está entendendo isso, meu irmão? E aí essa espera contra a esperança, ela se torna realmente impossível. Porque quando eu busco a iniciativa humana, o meu mérito, aí eu estou distante. Mas quando eu me entrego e entendo que não depende de mim, né, mas da ação graciosa de Jesus morrer na cruz e ressuscitar, contrariando a lógica humana, aí sim eu estou sendo, né, abençoado e salvo por Deus. Para terminar, eu sempre estou trazendo aqui uma frase
de algum teólogo, algum pensador que resume bem aquilo que nós estamos caminhando aqui em Romanos. E hoje eu trouxe uma frase do pastor teólogo Douglas Moo, um dos maiores especialistas na atualidade sobre a carta de Paulo aos Romanos. Aliás, essa carta sempre foi vista como um desafio na igreja. Os irmãos têm percebido que é uma carta complicadinha, né? É muito argumentativa, é muito mais difícil a gente compreender do que uma história, mas é necessária para quem quer se aprofundar na fé. E Douglas Moo é um dos que tem estudado mais a carta aos Romanos. E sobre esse capítulo, quando ele chega no final desse capítulo, ele escreve o seguinte: a promessa de Deus é maior que a lei, mais forte que a morte e suficiente para toda a humanidade. Vou repetir. A promessa de Deus é maior que a lei, mais forte que a morte e suficiente para toda a humanidade. O que Douglas Moo está querendo dizer para cada um de nós, meus irmãos e irmãs, que se a gente crê, a gente pode confiar que aquilo que Deus prometeu, que vai nos salvar, que vai nos agraciar, é mais forte, né, do que tudo aquilo que conspira de maneira contrária. A morte não vai impedir, né, a humanidade não vai impedir, os poderes desse mundo não vai impedir. É por isso que quando a gente chegar lá em Romanos capítulo 8, o texto fala assim: o que é que pode nos afastar do amor de Deus? Nada. Nem potestades, nem principados, nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem coisas do porvir. Eu tenho por certeza, o apóstolo Paulo fala pela fé, que nada pode afastar o amor de Deus de nós, quando eu creio nisso. Então a única coisa, meu irmão, minha irmã, que você precisa fazer hoje, para tomar posse, né, numa linguagem aí do evangeliquez das nossas igrejas, é você crer. Só isso. Creia em Jesus Cristo, tenha fé. Isso já é o primeiro passo para que Deus faça uma obra gigantesca na sua vida. Só que para que você creia de fato, você precisa deixar de lado, né, a tua autojustificação. Não tem a ver com você, tem a ver com aquilo que Jesus fez na cruz por você. Tem uma diferença. Então que nesse instante, meu irmão e minha irmã, que você ouviu a palavra do Senhor, e espero que o Espírito Santo tenha trazido a clareza sobre isso. Eu queria convidar você a jogar diante de Deus, no altar do Senhor, aquilo que você pensa que você é bom. Jogar diante de Deus a sua correria para tentar ser merecedor e falar: Senhor, eu não quero mais isso não. Eu estou cansado. Eu estou cansado de querer mostrar para as pessoas que eu sou alguma coisa, sendo que eu não sou. Eu estou cansado de tentar muitas vezes remar contra a maré, sendo que eu não consigo. Eu sou pobre, eu sou nu, eu sou miserável, assim como diz o salmista. Eu preciso da tua graça. Eu preciso que o Senhor age no meu coração. Eu creio no sacrifício de Jesus. É deixar diante de Deus a nossa autossuficiência e crer na suficiência dele. E a palavra de Deus convida a gente a fazer essa troca. Que troca maravilhosa. Você deixa diante de Deus o seu peso, o seu fardo, a sua dificuldade, a sua fraqueza, a sua falha, e toma sobre você o que é perfeito de Deus. Não é uma troca boa? E tem muita gente que não quer esse presente. Mas hoje a gente pode caminhar nesse sentido. O Senhor está aqui, ó. Eu não quero mais tentar provar que eu sou nada. Eu entendi quem eu sou pecador, eu sou desajeitado, eu sou assim, Senhor. Mas a tua graça me basta. Não preciso de mais nada. A tua graça me basta. Então que você tenha essa oportunidade de quebrantar o seu coração e se colocar diante de Deus de maneira quebrantada, fazendo com que essa frase, que a fé, né, desafia a lógica, comece também a acontecer na sua vida. Deixa a lógica humana, deixa o racional de lado e coloque a tua fé em ação. Coloque diante do Senhor que você crê que Ele morreu, que Ele ressuscitou para te salvar. Enquanto você estiver orando, pensando, refletindo, fazendo esse exercício, esse movimento de deixar diante do Senhor toda a tua autossuficiência e pegar sobre você a suficiência de Cristo, nós estaremos também cantando uma canção. Se você não conseguir orar com as suas palavras, use a canção. A gente sempre fala isso, use a canção para que ela seja a tua oração de entrega nesse instante. Assentado como você está, esteja em atitude de oração e vamos também nesse instante cantar orando ao Senhor.
declarando isso como a nossa oração nessa noite. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Senhor, é assim que nós queremos nos aproximar de Ti. Não com as nossas mãos cheias das nossas obras e tentando nos justificar diante do Senhor e alcançar o Teu reconhecimento, mas nos aproximamos com os nossos corações quebrantados e declarando, ó Pai, a nossa insuficiência e de que nós precisamos do Senhor na nossa vida. E entendendo, ó Pai, que o Teu relacionamento conosco não tem nada a ver com os nossos méritos, mas o Teu relacionamento para conosco tem a ver com o Teu amor e com a Tua graça, ó Pai. Amor tão grandioso que chegou ao ponto de entregar o Teu Filho na cruz para morrer no nosso lugar, ressuscitar e nos salvar, ó Pai. Nós Te louvamos por isso, porque nada dentro dessa aliança do Senhor conosco depende de nós, não depende da nossa fidelidade, não depende da nossa infidelidade, mas depende da Tua fidelidade, ó Pai. E que nós possamos, pela nossa fé, com o coração quebrantado diante do Senhor, que nós possamos alcançar a Tua justiça, ó Pai. Não porque nós merecemos, mas porque o Senhor é gracioso. E que ninguém, ó Pai, saia daqui hoje com o coração pesado, com o coração de alguma forma frustrado consigo mesmo, por não estar conseguindo, ó Pai, ser aquilo que gostaria de ser, melhor, mais capaz, ao fazer as coisas de maneira mais correta, mas que nós possamos perceber, ó Pai, que o nosso esforço diante do Senhor é precioso, mas mais importante do que isso é crer, ó Pai, no que o Senhor tem feito por nós, pelo Teu esforço, pela Tua graça, pelo Teu amor, que as coisas acontecem nesse relacionamento. Nós Te louvamos porque entendemos que a glória e o reconhecimento não está em nós, mas toda a glória, toda a honra e o reconhecimento da obra salvífica está no Senhor. E saímos daqui, ó Pai, com os nossos corações descansados, aliviados. Se todo mundo nessa vida cobra a gente, para a gente fazer as coisas que muitas vezes a gente não consegue fazer, e a gente fica naquela correria louca para conseguir agradar todo mundo, que nós não possamos trazer isso para o nosso relacionamento com o Senhor. O Senhor só quer que nós creiamos em Ti e estejamos com o nosso coração quebrantado na Tua presença, para que o Senhor de fato faça a Tua obra em nós. E que nessa noite, ó Pai, aqueles que entenderam a Tua palavra, que o Espírito Santo trabalhou nos seus corações, possam sair daqui confortados, descansados, animados e com a vontade, ó Pai, de cada dia mais estar na Tua presença, porque tem prazer de estar
na presença do Senhor e do teu grande amor. Cuida, Senhor, de nós, cuida das nossas famílias, abençoa, Senhor, a cada um de nós, abençoa também para que nós, como povo do Senhor, possamos também aprender a usar da tua graça para com as pessoas que não te conhecem, porque de graça nós recebemos, mas também de graça, Pai, nós queremos dar aquilo que nós recebemos. Então nos ensina, Pai, também a falar desse tão grande amor para as pessoas que não te conhecem, para que elas também possam experimentar do alívio do Senhor na vida delas. Essa, Senhor, é a nossa oração, esse é o nosso pedido. Esteja conosco, Pai, nos abençoando a nossa família e fazendo de cada um de nós canal de bênção na vida das pessoas. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, sobre a vida da tua família, não somente agora, mas para todo sempre, não por causa de nós, mas por causa da fidelidade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, um grande abraço, uma boa semana e que você esteja conosco nas outras programações. Deus abençoe. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação.